Olá, alma querida, que a paz esteja com você. Bem-vindo ao nosso momento Pão Diário. Imagine um grande artesão tecendo uma tapeçaria. Se olharmos por baixo, do lado em que ele trabalha, o que vemos é o caos. Fios de cores escuras se cruzando, nós apertados, pontas soltas, uma imagem confusa que não parece fazer sentido algum. Muitas vezes é exatamente assim que olhamos para a nossa própria vida, não é mesmo? Vemos o lado de baixo da tapeçaria. Vemos o nó de uma dificuldade financeira, o fio escuro de um diagnóstico inesperado, a ponta solta de um relacionamento que se partiu. Olhamos para essa confusão e, com o coração apertado, perguntamos: Deus, onde o Senhor está nisso tudo? Qual é o sentido deste caos? Sentir-se assim é humano. Mas a nossa fé é o convite para crer com todas as forças da alma que existe o outro lado da tapeçaria. É sobre isso que fala uma das promessas mais poderosas de toda a Escritura, em Romanos, capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Perceba a força dessa declaração. Ela não diz que vamos entender tudo. Ela não diz que não vamos sofrer. A promessa é que o mestre artesão está no controle e que nenhuma cor, nenhum fio, nem mesmo o mais escuro e doloroso é desperdiçado. Cada dificuldade, cada erro, cada lágrima se torna um gatilho. É um instrumento que Deus usa para nos fortalecer, para nos fazer evoluir, para tecer em nós a imagem que Ele sonhou desde o princípio. A dor não é o fim, ela é parte do processo de criação. Se esta mensagem de que sua vida é uma obra de arte nas mãos de Deus já te traz um pouco de paz, o seu curtir é um amém silencioso que damos juntos. E se inscrever é um convite para continuarmos essa jornada de fé, buscando enxergar a beleza que está sendo criada, mesmo nos dias difíceis. Hoje, vamos olhar de perto para um desses emaranhados de fios na vida de um jovem chamado Alberto. Um jovem que, por suas próprias escolhas, se viu em meio aos nós e fios escuros da vida nas ruas. Vamos, juntos, tentar enxergar como a mão do mestre artesão já estava trabalhando em sua vida, mesmo quando ele só conseguia ver o caos. Fique comigo. A tapeçaria de Alberto, aos 26 anos, é um emaranhado de fios ásperos e escuros. O lado de baixo é tudo o que ele conhece. O dia dele não começa com o som de um despertador, mas com o frio do cimento que sobe pela coluna e se instala nos ossos. Ele dorme encolhido sob a marquise de uma loja antiga e o primeiro som que realmente o acorda é o barulho do primeiro ônibus da manhã, um monstro de metal que passa roncando e sacode o chão, o lembrando de que o mundo já está em movimento e ele, mais uma vez, ficou para trás. Ele se senta e a primeira fome do dia chega. Não é só uma fome de pão, é uma fome mais profunda, uma fome de dignidade. Ele observa as pessoas do outro lado da rua, passos apressados, fones de ouvido, olhares fixos no celular ou no relógio. Para elas, Alberto não é uma pessoa. Ele é parte da paisagem urbana, um obstáculo a ser desviado, um borrão invisível na pressa delas para chegar a algum lugar. Naquela manhã, um pai passa com o seu filho pequeno, segurando sua mão com firmeza antes de atravessar a rua. O menino tropeça e o pai o segura com um gesto rápido e protetor, dizendo: "Calma, filho, eu tô aqui." Esse pequeno flash de cuidado acerta Alberto como um soco no estômago. Um fio de memória se acende. Seu próprio pai, rígido sim, mas cuja mão grande e forte sempre o amparava quando ele caía de bicicleta. Um cuidado que ele, um dia, chamou de prisão. Um nó se forma em sua garganta, um nó de saudade e arrependimento. Esse é um dos fios mais escuros e dolorosos na sua tapeçaria. Mas é então que um novo fio, de uma cor que Alberto não via há muito tempo, começa a ser tecido.
Todos os dias, pontualmente às 6 da manhã, a porta de metal da padaria na esquina se abre com um rangido familiar. É o seu Antônio, um senhor de cabelos brancos e avental sempre limpo. Antes de abrir a padaria, ele tem um ritual. Pega uma vassoura e varre a sua calçada. No começo, Alberto o ignorava. Para ele, seu Antônio era apenas mais um na multidão que o via como lixo a ser varrido. Mas seu Antônio era diferente. Ao chegar perto de onde Alberto estava, ele diminuía o ritmo da vassoura e, sem nenhum traço de pena ou nojo, apenas dizia: "Bom dia, rapaz." Na primeira vez, Alberto não respondeu. Na segunda, virou o rosto. Na terceira, resmungou algo inaudível. Ele esperava o pedido para sair dali, o olhar de desprezo, a moeda jogada com distância. Mas nada disso vinha. Vinha apenas o "bom dia, rapaz", todos os dias, com a mesma calma e o mesmo respeito. Aquele simples bom dia era o primeiro gatilho. Não era um pão, não era dinheiro. Era algo muito mais poderoso. Era o reconhecimento de que ele existia, de que ele era um rapaz e não um ninguém. E sem perceber, Alberto começou a esperar por aquele momento. Aquele som do rangido da porta e da vassoura na calçada se tornou a primeira coisa em seu dia que não era marcada pela dor ou pela invisibilidade. Alberto não se via como um alcoólatra. A bebida para ele era um refúgio, não uma corrente. E ele sempre se justificava com um pensamento perigoso. Pelo menos eu não sou como ela. Sua namorada, que estava com ele desde a adolescência, ele viu os vícios de Eunice, as drogas mais pesadas que a levavam para longe por dias, e usava a tragédia dela para diminuir a sua própria. Era uma forma de se manter estático, de acreditar que seu abismo era, de alguma forma, mais seguro que o dela. Na noite anterior, a solidão foi mais forte. Ele pegou o pouco dinheiro que conseguiu, as moedas da caridade alheia, e trocou tudo por garrafas baratas. Bebeu sozinho, afundado na autopiedade, enquanto Eunice se perdia com outros na noite. O sol do meio-dia chegou, quente e impiedoso, castigando a cabeça de Alberto que latejava. E com o sol veio o furacão. Eunice apareceu na esquina cambaleando, os olhos selvagens e turvos, a roupa em desalinho. Ela não caminhava, ela se chocava contra o mundo. E seu alvo era a padaria. Ela parou em frente ao seu Antônio, que regava um pequeno vaso de flores na porta. A voz dela saiu rasgada, agressiva. Ela não pediu, ela exigiu dinheiro, comida, qualquer coisa. Com a serenidade de quem já viu muitas tempestades, seu Antônio apenas negou com a cabeça, dizendo com a voz firme: "Hoje não, minha filha, vá descansar." Aquilo foi a faísca. Eunice explodiu num acesso de fúria, xingando, gritando, chutando o pequeno vaso que se espatifou no chão. Alberto sentiu o rosto queimar de vergonha. Aquele homem era o único que lhe dava um pingo de dignidade, e Eunice estava destruindo aquilo. Num impulso, ele se levantou e foi até ela, segurando seu braço. "Eunice, para com isso. Vamos embora, por favor." Sua tentativa de conter o caos só fez o caos se virar contra ele. Os olhos de Eunice o fuzilaram como se ele fosse o inimigo. "Me larga!" ela gritou, e com a mão livre deu um tapa forte no rosto de Alberto. O estalo ecoou na calçada. Antes que Alberto pudesse reagir, um vulto surgiu ao lado dela. Um dos colegas com quem Eunice havia passado a noite. Sem uma palavra, o homem acertou um soco no queixo de Alberto, que caiu para trás, tonto, o gosto de sangue na boca. Caído no chão, humilhado, ele viu o brilho do sol refletido em algo na mão do homem. Uma lâmina. Uma faca de cozinha, suja e cega, mas ainda uma faca. O homem se inclinou sobre ele, o cheiro de álcool e raiva emanando dele. A voz sibilou, baixa e cheia de veneno. "Vou te matar, seu otário. Fica longe dela. Some daqui, senão eu te mato." E ali, no meio-dia, na calçada em frente ao único lugar que lhe mostrava alguma bondade, cercado pela sujeira, pela violência e pelo caos que ele se recusava a chamar de seu, o fio da vida de Alberto estava esticado ao máximo. Era o fundo do poço.
o ponto exato da tapeçaria onde todos os fios escuros se encontravam no nó mais feio e apertado de todos. O brilho da faca cortou o último fio de negação de Alberto. Não houve pensamento, apenas instinto. A adrenalina da sobrevivência inundou seu corpo e ele correu. Correu como não corria há anos, com os pulmões queimando, sem rumo, sem direção, apenas para longe. Longe da faca, longe de Eunice, longe daquele beco sem saída que ele chamava de vida. Ele andou por horas, atravessando a cidade até seus pés protestarem em bolhas. Quando a adrenalina baixou, ele se viu em um lugar estranho. Um bairro que ele não conhecia, um mundo diferente. As ruas eram limpas, as casas tinham jardins bem cuidados, os carros eram silenciosos. Aqui, o silêncio não era de paz, mas de ausência. Ausência do tipo de gente como ele. E as pessoas deixaram isso claro. Se no seu antigo território ele era invisível, aqui ele era um borrão indesejado, uma mancha no quadro perfeito. Uma senhora passeando com o cachorro atravessou a rua para não passar perto dele. Um grupo de jovens em frente a uma lanchonete parou de rir e o encarou com desprezo até que ele passasse. Os olhares não eram de pena, eram de nojo. Eram olhares que diziam: você não pertence a este lugar. Alberto, com o corpo e a alma exaustos, ignorou a todos. A humilhação já era sua companheira constante. Ele caminhou até a praça central do bairro, um lugar impecavelmente cuidado, e se aninhou sobre a copa de uma árvore frondosa. Ali ele se encolheu, abraçando os próprios joelhos, e finalmente o cansaço o venceu. Ele adormeceu, um sono pesado, sem sonhos, o sono de quem não tem mais para onde fugir. A madrugada o acordou de forma brutal. O som de um carro freando, risadas jovens e debochadas. Antes que pudesse entender o que acontecia, um líquido gelado e fétido o encharcou da cabeça aos pés, um balde inteiro. Ele se levantou num salto, o coração disparado, o cheiro pútrido invadindo suas narinas. Era urina. O carro acelerou cantando pneus e as risadas se perderam na escuridão, gritando zombarias que ele mal conseguiu entender. E então o silêncio voltou. Um silêncio mais pesado, mais cruel do que antes. Alberto ficou parado, tremendo, encharcado de humilhação. A faca, horas antes, tinha ameaçado seu corpo, mas aquilo era diferente. Aquilo mirava sua alma. Não havia raiva, não havia desejo de vingança. Não havia mais nada. Apenas o frio, o fedor e um vazio absoluto. Ele era lixo. O mundo tinha acabado de confirmar isso da maneira mais vil possível. Ali, naquela praça bonita, debaixo daquela árvore frondosa, Alberto sentiu o verdadeiro fundo do poço. Não era a fome, não era a violência. Era a certeza de que ele havia se tornado tão insignificante que servia até para a diversão cruel de alguns meninos. Não havia mais para onde descer. O nó da tapeçaria estava completo. A zombaria dos meninos se foi, mas a humilhação ficou grudada na pele de Alberto. Ali, no silêncio escuro da praça, ele tomou uma decisão. Ele não ficaria daquele jeito. Arrastando-se, foi até o chafariz no centro da praça. A água era gelada, mas ele entrou sem hesitar. Debaixo dos jatos d'água, ele se esfregou com uma fúria silenciosa. A sujeira de dias, misturada à podridão daquela noite, escorreu pelo seu corpo, tornando a água da fonte escura. Era um batismo de desespero. Havia angústia no peito, ódio pela sua impotência, dor por tudo que havia perdido. Ali mesmo no corpo, ele lavou suas roupas, torcendo-as com força, como se pudesse torcer para fora também a sua dor. Ele tentou dormir depois, mas não conseguiu. Cada barulho de carro, cada sombra era uma ameaça. A insegurança o manteve de sentinela a noite toda. E no vazio daquelas horas, a saudade da bebida veio como uma velha conhecida, sussurrando que ela poderia ao menos aquecê-lo e fazê-lo esquecer. Ele resistiu, mas a batalha o deixou ainda mais exausto. O sol da manhã seguinte trouxe consigo uma fome que já não era apenas um incômodo, era uma agonia física. Ele tentou pedir um trocado, mas as pessoas naquele bairro pareciam ainda mais fechadas. Pediu comida em uma lanchonete e foi ignorado.
Em uma padaria, ao se aproximar da mesa de um cliente, o dono veio em sua direção com o rosto vermelho de raiva. Foi hostil, gritou para que ele fosse embora, dizendo que aquele não era lugar para gente como ele. E antes que Alberto pudesse dizer qualquer coisa, o homem pegou o telefone, ameaçando ligar para a polícia. Temendo mais confusão, mais humilhação, Alberto se afastou cabisbaixo. Ele começou a vagar pelas ruas, o estômago se contorcendo em um nó de dor, a cabeça leve pela fraqueza. Parecia que o universo inteiro lhe havia fechado as portas. Foi então, no auge do seu desespero, que uma voz gritou: "Ei, você aí! Me ajuda aqui, por favor!" Alberto se virou. Era um homem, Rogério, esbaforido, vermelho de esforço. Ele estava prensado contra o portão de uma casa, tentando equilibrar uma geladeira pesada que ameaçava cair. A porta da casa estava aberta e a situação era visivelmente crítica. Rogério jamais teria pedido ajuda a alguém com a aparência de Alberto, mas o seu ajudante, um garoto, estava sentado no meio-fio com a mão machucada, e a geladeira estava a um triz de virar um prejuízo enorme. Alberto viu ali uma chance, não de caridade, mas de troca. Ele correu e ajudou. Com a força que mal sabia que ainda tinha, ele empurrou a geladeira para dentro. Depois da geladeira, veio um guarda-roupa pesado. A esposa de Rogério apareceu na porta e não desgrudou os olhos dele, seguindo cada movimento seu com uma desconfiança evidente. Por fim, ajudou com o último móvel, uma mesa de escritório de madeira maciça. Ao final, suado e exausto, Alberto esperou. Rogério, ainda ofegante, coçou a cabeça. "Olha, rapaz, eu não tenho dinheiro trocado para te dar agora." Uma ponta de desespero atingiu Alberto. Mas Rogério continuou. "Mas posso te arrumar comida. Esposa, pega aquela marmita do almoço para ele." Enquanto a mulher entrava, Rogério percebeu o desapontamento no rosto de Alberto, que claramente esperava mais. Ele olhou para o lado, viu uma caixa de papelão grande e disse: "Peraí, tem umas roupas aqui que eu ia levar para o abrigo da igreja. São velhas, mas devem servir." Ele abriu a caixa. Para Rogério, eram roupas velhas. Para Alberto, era um tesouro. Calças jeans sem rasgos, camisas de botão, blusas de frio. Eram roupas limpas, eram dignidade. A esposa de Rogério voltou com a marmita ainda morna, entregando-a com uma distância calculada. Alberto pegou a comida em uma mão e abraçou a caixa de roupas na outra. Ele não esperava por aquilo. O mestre artesão não lhe mandou dinheiro, mandou o que ele mais precisava: um estômago cheio e uma forma de se cobrir, de se sentir um pouco mais como um homem e um pouco menos como um fantasma. Ele agradeceu com um aceno de cabeça e foi embora. Alberto não esperou. A fome era uma fera dentro dele. Ele se sentou sobre a sombra da primeira árvore que encontrou. Abriu o embrulho com as mãos trêmulas e devorou aquela comida. Não mastigava, engolia. Arroz, feijão, um pedaço de carne. Pro mundo eram sobras, para ele era um banquete. E quando o último grão de arroz se foi, algo aconteceu. Não foi apenas a sensação de estômago cheio. Foi uma onda de calma que ele não sentia há anos, talvez uma década. Um calor que subiu pelo peito e afrouxou o nó de angústia que morava ali. Naquele momento, debaixo daquela árvore, Alberto sentiu paz. Com a fome saciada, a segunda urgência tomou conta: sua dignidade. Ele olhou para as próprias roupas, ainda úmidas e sujas, a materialização de sua humilhação. Pegou a caixa de papelão e procurou por um lugar discreto, um beco estreito entre duas lojas. Ali, tirou a casca de miséria que o cobria e vestiu as roupas que ganhara. Uma calça jeans, que serviu perfeitamente, uma camisa polo azul. Roupas simples, mas que para ele eram uma armadura nova. Escondeu a caixa com o restante das peças em um lugar seguro e voltou para a rua. Ele não era mais o fantasma da praça. Era um homem vestido. Ele começou a caminhar, não mais para fugir ou procurar, mas apenas por caminhar. A cabeça antes baixa, agora se erguia um pouco. O passo, antes arrastado, agora tinha um pouco mais de firmeza. Ele se sentia diferente, e o mundo parecia notá-lo de forma diferente. Os olhares de nojo haviam sumido.
Agora, ele recebia o que mais sonhava, a indiferença neutra que é dada a qualquer um na multidão. Ele era, novamente, apenas mais um. Foi nesse caminhar sem rumo que o mestre artesão cruzou os fios da tapeçaria com uma precisão de relógio. Alberto passou diante da rampa de um estacionamento subterrâneo no exato instante em que um carro luxuoso e antigo tentava sair. O portão automático, pesado e de ferro, abriu apenas um palmo e parou, emperrado. De dentro do carro, um senhor de idade, de cabelos brancos e óculos grossos, pôs a cabeça para fora, frustrado. Ele olhou em volta, procurando por ajuda. Seus olhos passaram por Alberto. Ele viu um rapaz de camisa azul, de pé na calçada. Bem vestido, não julgou que fosse um morador de rua. Por isso, não hesitou. "Ei, você, rapaz!" A voz do homem era fraca, mas educada. "Pode me dar uma mãozinha aqui?" Alberto olhou para o senhor dentro do carro. Havia algo naquele rosto marcado por rugas de tempo e experiência que era magnético. Uma serenidade, uma autoridade mansa que não impunha medo, mas inspirava respeito. Era o tipo de pessoa para quem não se nega ajuda. Sem pensar, ele acenou com a cabeça e se aproximou do portão pesado. Ele se firmou, encontrou um lugar para apoiar as mãos e empurrou. A fome de horas antes o havia deixado fraco, mas a marmita de Rogério, e principalmente aquele fio de paz que sentiu, pareciam ter lhe dado uma nova força. O portão rangeu, protestou, mas lentamente começou a ceder. Com o último esforço, ele o abriu completamente, liberando a passagem. O senhor sorriu, um sorriso genuíno, e manodrou o carro para fora. Alberto já se preparava para se afastar, para voltar ao seu anonimato, quando o carro parou ao seu lado. A janela do passageiro desceu. "Muito obrigado, rapaz. Esse portão tem vontade própria." Ele observou por um instante e continuou. "Sabe, eu passo por aqui todo dia. Nunca te vi por este bairro." E então veio a pergunta que fez o estômago de Alberto gelar. "Você mora por aqui?" O tempo parou. A paz que Alberto sentiu minutos antes se esvaiu, dando lugar ao pânico. O que ele diria? Que o seu endereço era a copa de uma árvore na praça? Que a sua casa era uma caixa de papelão escondida num beco? O silêncio dele foi a sua resposta. Um silêncio carregado de vergonha. O homem, que se chamava Arthur, pareceu entender tudo naquele silêncio. Ele não demonstrou pena nem desconfiança. Apenas olhou para o portão, depois para Alberto, e disse de forma prática, como se estivesse comentando sobre o clima: "Estou precisando de um novo funcionário para o estacionamento. O rapaz que ficava na cancela arrumou outra coisa. O trabalho é simples, de dia. Eu pago um salário mínimo, nada mais que isso." Ele fez uma pausa e olhou nos olhos de Alberto. "Então, rapaz, o que me diz?" Alberto ficou paralisado. O cérebro dele não conseguia processar. Primeiro, a hostilidade, a polícia, a humilhação do balde de urina que o forçou a se lavar no fanchariz, a ameaça da polícia que o fez vagar desesperado até a rua exata onde Rogério precisava de ajuda, a mão machucada do ajudante de Rogério, algo ruim, que criou a oportunidade para Alberto trabalhar, a caixa de roupas velhas que o vestiu de dignidade e permitiu que o senhor Arthur visse ele como um rapaz, e não como uma ameaça. A bondade era tão inesperada, tão direta, que parecia uma armadilha. Ele estava incrédulo que alguém pudesse falar com ele naquele tom amigável, mais incrédulo ainda com a oferta. A voz do senhor Arthur o trouxe de volta. "Então, rapaz, o que me diz?" Sem se dar conta, como se outra pessoa estivesse falando por ele, uma palavra escapou dos lábios de Alberto. Uma palavra que ele não dizia com esperança há muito tempo. "Sim. Sim, eu aceito." Aquele sim foi a primeira pedra de uma nova vida. Senhor Arthur, o dono do estacionamento, era um homem que via além das aparências. Ele ofereceu a Alberto não apenas o emprego, mas também o quartinho dos fundos do estacionamento para morar. Não era um favor, ele disse. Era uma troca justa. Alberto teria um teto e, em troca,
poderia vigiar o lugar à noite e ajudar sempre que fosse necessário. Pela primeira vez em 10 anos, Alberto tinha uma chave no bolso. A chave de um lugar que ele podia chamar de seu. E com a dignidade de um teto e de um trabalho, a vida de Alberto começou milagrosamente a entrar nos eixos. O primeiro passo, o mais difícil, foi ligar para os pais. A voz no telefone estava trêmula, cheia de vergonha. Mas do outro lado, ele não encontrou condenação, encontrou saudade. Eles a receberam de braços abertos, com lágrimas de alívio por saberem que o filho estava vivo e seguro. A muralha que ele um dia abandonou estava em pé, esperando por ele. A partir dali, as bênçãos se tornaram uma cascata. Em poucos meses, com a ajuda da família, ele conseguiu tirar todos os seus documentos de novo. Um ano depois daquele dia na calçada, ele que andava a esmo, tirou a permissão para dirigir. No segundo ano, conheceu uma moça na igreja que seus pais frequentavam, uma mulher que viu o homem que ele estava se tornando, não o fantasma que ele tinha sido. E no terceiro ano, Alberto, o rapaz que um dia fugiu da escola, se matriculou no supletivo para terminar os seus estudos. O voo que ele sonhou aos 15 anos, o voo para a liberdade, estava finalmente começando, mas de uma forma que ele jamais poderia ter imaginado. A história de Alberto é a tapeçaria de Romanos 8:28 vista de perto. É o nosso convite para olhar para a nossa própria vida com os olhos da fé. Pense comigo, qual foi o ponto de virada na vida de Alberto? Não foi o emprego, foi o fundo do poço. Foi a humilhação do balde de urina que o forçou a se lavar no fanchariz, a ameaça da polícia que o fez vagar desesperado até a rua exata onde Rogério precisava de ajuda. A mão machucada do ajudante de Rogério, algo ruim, que criou a oportunidade para o Alberto trabalhar. A caixa de roupas velhas que o vestiu de dignidade e permitiu que o Sr. Arthur visse ele como um rapaz, e não como uma ameaça. Percebe a perfeição do mestre artesão? Ele não evitou os momentos ruins, ele usou os momentos ruins como os gatilhos exatos para a cura. Cada humilhação, cada porta fechada, cada dor foi um fio escuro necessário para que os fios de luz pudessem, enfim, aparecer e fazer sentido. A promessa de que todas as coisas concorrem para o bem não significa que a vida será fácil. Significa que a vida, com todas as suas dores e alegrias, terá um propósito. Agora, olhe para a sua vida, para a sua tapeçaria. Qual é o seu nó hoje? É uma dificuldade financeira? Um problema de saúde? Uma relação quebrada? Eu sei que dói olhar para esse emaranhado e só enxergar o caos, mas a história de Alberto nos convida a crer que o mestre artesão está trabalhando, que essa dor que você sente hoje pode ser um exato instrumento que Deus está usando para te fortalecer, para te alinhar com o seu propósito, para tecer em você uma obra de arte. Não se desespere com os fios escuros. Confie no artesão. A visão dele é completa e, no final, a obra será boa, perfeita e agradável. Que você possa descansar nessa promessa hoje. Aqui no Pão Diário sempre haverá um lugar para você respirar e renovar a esperança. Volte sempre que precisar. Fique em paz.